graça e paz. Compartilhando trechos do Salmo 103. Começa assim: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Enfim, um salmo que fala da benignidade de Deus, da longanimidade, da graça e da misericórdia desse Deus poderoso. Ainda éramos pecadores e Ele nos amou. Ainda não merecíamos nada e tivemos uma graça que é um favor imerecido. A misericórdia dele nos alcançou, o coração dele na nossa miséria. As nossas transgressões faziam separação entre nós e ele. Nós vivíamos desgarrados fora da presença dele. E ele nos atraiu com laços de amor. Com amor eterno eu amei, ele diz, e com benignidade eu vos atraí. Com bondade, com benignidade, com amor. Ele alcançou o nosso coração, colocando o filho dele numa cruz, o unigênito dele, o único filho dele, aquele filho de quem ele disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Colocou numa cruz para que fosse trucidado, humilhado, envergonhado, torturado no nosso lugar, para que nós nos aproximássemos dele, para que a separação que havia entre nós e ele, que nos levaria à morte, desaparecesse e nós pudéssemos ter um novo e vivo caminho, chegando até ele. E a palavra que eu posso expressar tudo isso é gratidão. Gratidão pelo perdão. Gratidão pelo grande perdão que nos deu. Perdoou todas as nossas iniquidades. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Todos os nossos pecados foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E a nossa palavra é gratidão, gratidão pelo perdão. É a única expressão que nós podemos ter para retribuir esse grande amor, é sermos gratos e vivemos uma vida alinhada com Ele, alinhada com o céu. Agora Ele nos dá uma medida de perdão que é incomensurável, uma medida de perdão que é purificador, uma medida de perdão que nos dá a vida eterna quando tínhamos a morte eterna. E Ele nos ensina que é essa mesma medida de perdão que nós temos que dar para os nossos semelhantes. Ele diz que devemos perdoar como Ele perdoa. Ou perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos semelhantes. Essa é a medida do perdão. Como eu quero receber o perdão dele, como eu quero receber a purificação dele, eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu próximo. E comigo mesma. Porque eu tenho recebido tantas mensagens de pessoas que não se perdoam, pessoas que se culpam, que não conseguem receber o perdão de Deus, não conseguem se sentir limpas, mesmo havendo o sangue de Jesus sendo derramado na cruz para a limpeza e para a purificação dos pecados, pessoas que não conseguem sentir-se limpas, pessoas que se culpam e dizem: eu não me perdoo, eu não me perdoo. E eu tenho mostrado a essas pessoas que essa graça que foi concedida na cruz, que é melhor do que a vida, essa graça que é melhor do que tudo, ela é abundante e não importa o tamanho do pecado, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. E aí isso tem que ser também nos dado como uma referência para perdoarmos os nossos semelhantes. Certa feita foi perguntado a Jesus por um dos discípulos: quantas vezes deveríamos perdoar um irmão? Quantas vezes? Porque as pessoas nos magoam e repetem.
as feridas e repetem a maldade, repetem a transgressão quantas vezes? Até quando eu vou aguentar? Quantas vezes? Jesus respondeu 70 vezes 7. Muitas vezes, em suma, muitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias a liberação da graça e do perdão para nós, Deus nos concede. E quantas vezes elas forem necessárias para o nosso irmão, o nosso semelhante, nós devemos conceder. E quando deixamos de perdoar, quando deixamos de conceder aquilo que recebemos, ou quando não ofertamos aquilo que queremos receber, nós criamos uma separação entre nós e Deus. Porque a falta de perdão é pecado também. A falta de perdão é um grave pecado. Se não perdoamos, não recebemos o perdão de Deus. A graça de Deus é que nos dá a vida eterna. E sem o perdão de Deus, não temos a vida eterna. Não podemos tomar posse de uma graça se não concedemos uma graça. Não podemos ofertar aquilo que nós recebemos e não queremos ofertar. Não podemos ofertar na mesma medida. Não podemos conceder uma graça na mesma medida recebida. E quando Deus nos julga e nos concede o perdão, porque julga em Jesus o nosso pecado, lá em Jesus foi pago o pecado. Não ficou de graça, é graça para nós. Mas a transgressão nossa teve um preço na cruz. E quando naquela cruz Jesus derrama sua vida por nós, o preço foi alto, foi um alto preço. Um altíssimo preço foi pago por nós. E quando esse alto preço pago por nós é recebido por nós temos que nos tornar longânimos também. Nós temos que nos tornar misericordiosos também. As marcas de Jesus têm que ser claras em nós. Porque quão grande é a graça recebida, quão grande é o perdão recebido, quão grande é a misericórdia recebida, temos que ofertar pelo menos o que é parecido com isso. E é interessante que quando julgamos os nossos semelhantes, nós estamos julgando pessoas que são falhas como nós. Somos falhos como juízes, porque somos falhos como pessoas. Mas um justo juiz, que é uma pessoa perfeita, que poderia nos condenar pelas nossas transgressões, porque a nossa sujidade afrontava a santidade dele. Ainda assim, ele escolheu nos perdoar. Ainda com tudo que éramos pecadores, ele escolheu colocar o Filho na cruz. E naquela cruz, limpar a nossa história. E essa cruz é a maior dádiva para a humanidade. É impossível chegar ao Pai sem passar pela cruz. É impossível chegar a Deus sem passar pelo Filho. Quem quer conhecer a Deus tem que passar pelo Filho, porque tem que passar pelo sacrifício da cruz. Jesus diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Comer a carne e beber o sangue é receber o sacrifício. É receber esse tão grande amor que nos é ofertado. Um amor que é marcado pela graça, pelo perdão. É um amor que teve uma atitude. E a nossa vida precisa ser marcada por essa atitude. As marcas de Jesus precisam ser vistas em nós. Se comemos a sua carne, bebemos o seu sangue, temos parte com ele. E se temos parte com ele, aí sim nos tornamos semelhantes a ele. A origem do homem foi para ser semelhante a Deus. Quando Deus o fez para ser semelhante, para ter o caráter de integridade, de amor, de benignidade. Agora o homem pecou, perdeu essa semelhança, tornou-se semelhança ao inimigo, o DNA do inimigo entrou, o pecado marcou a vida do homem. Mas na cruz do Calvário esse pecado é lavado, purifica-me de todas as minhas transgressões. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. E quando perdoados somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue nos lava da cabeça até a planta dos pés. E nessa hora, nós voltamos ao processo original. Nos tornamos semelhantes a Ele, porque fomos limpos, a nossa transgressão foi apagada, foram apagadas.
Nossas transgressões desapareceram pela cruz do Calvário, a limpeza veio. E aí nos tornamos nova criatura, limpas, nascemos de novo. Esse é o novo nascimento. E quando nascemos de novo e somos novas criaturas, nós temos a semelhança do Senhor restituída em nós. E o que é mais maravilhoso em Deus é o amor, e o que é mais maravilhoso nele, como atitude, é o perdão. Ele não tem amor pelo homem, ele é amor. Ele amou o homem de tal maneira que deu o Filho para salvar o homem. Ele é amor expressado naquela cruz. E naquela cruz, nós fomos comprados das mãos do inimigo. Ele não perguntou por que escolhemos pecar, mas ele nos amou apesar do nosso pecado. Ele não quis que justificássemos o pecado, porque ele queria justificar o pecado. Naquela cruz somos justificados. Precisamos apenas nos render a essa cruz, entregar a vida para Jesus, crer nesse sacrifício. A palavra de Deus diz que temos que crer com o coração. O coração não é músculo cardíaco, o coração é a alma, é o homem interior. Temos que crer nisso, que crer que esse grande amor, manifesto por um Deus que é amor, e que foi expresso pela entrega do Filho dele na cruz, é o que pode nos livrar da morte. É o que pode nos aproximar dele outra vez. Perdemos a presença de Deus pelo pecado. Somos restaurados nessa presença pelo perdão desse pecado. E esse perdão está ofertado na cruz para todos. A Bíblia diz que ele amou o mundo, de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Significa que ele ama os 7 bilhões que estão sobre a face da terra. Agora, a cruz é oferecida, mas o homem tem o livre-arbítrio de receber ou não receber. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem parte comigo. Quem não comer não tem. Quem não receber o sacrifício da cruz não tem parte com o Senhor. É uma escolha do homem, é uma decisão do homem escolher. Voltar para os braços do Pai, de onde ele nunca deveria ter saído, porque foi criado para viver com o Pai. Ou viver separado de Deus, morto nas transgressões. Deus nunca vai obrigar o homem a uma escolha. Ele vai sempre estar disponível com a mão estendida. Vinde a mim. E a decisão é nossa de receber esse sacrifício da cruz. E quando recebemos esse sacrifício, que somos limpos dos nossos pecados e nossas transgressões, nós temos que nos tornar melhores. O velho homem precisa morrer, nós não podemos mais continuar sendo duros com as outras pessoas. Não podemos mais comportarmos como comportávamos no passado, sem santidade, sem busca da presença do Pai. A marca do novo ser que nos transformamos, em qual nos transformamos pela cruz, é exatamente a semelhança com Jesus. Seremos semelhantes a Ele como filhos amados do Pai. Ele é o primogênito, agora no meio de muitos irmãos, ele era o unigênito, o filho único do Pai. Mas quando ele morre na cruz por mim, eu recebo o sacrifício. Quando eu como a carne e bebo o sangue, recebendo o sacrifício, eu passo a ser filho também. E filho parecido com o irmão mais velho. Filho semelhante ao Pai e parecido com o irmão mais velho, o meu modelo é Cristo. O meu modelo, eu tenho agora uma referência. Paulo dizia ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não é só para Paulo, é para todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles são imitadores de Cristo, eles precisam imitar Cristo, porque aí é que a semelhança vai se estabelecer. O sacrifício da cruz fez com que Jesus perdesse a forma divina e tornasse figura humana. A Bíblia diz isso em Filipenses capítulo 2. Ele subsistia em forma de Deus e tornou-se figura humana. E como homem foi para a cruz, porque o homem pecou e o homem precisava ir para a cruz. Se ele vem como Deus,
Não faz diferença, Deus não morre. Ele precisava vir como homem para morrer e pagar o pecado do homem. Pagando o pecado do homem é a graça de Deus ofertada. É um favor imerecido, porque quando ele morre na cruz, ele morre pelo ladrão, pelo homicida, pelo adúltero, por tudo que tem de errado. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas o perdão é ofertado a todos, a todos. É a graça de Deus. É um favor imerecido, ninguém merece, mas ela é concedida a todos. E aí Deus nos dá um modelo de relacionamento, da forma como Ele se relaciona conosco, um favor imerecido, uma graça que não merecemos. É a forma como temos que nos relacionar com as outras pessoas. É comum você escutar alguém dizer, mas ela não merece. Verdade. Você também não merecia. Mas ela vai voltar a fazer de novo. Pois é, mas o Senhor Jesus falou que deve perdoar 70 vezes 7. Não há desculpa para não conceder a graça ao semelhante. Uma pequena medida de graça porque foi recebida uma grande medida de graça. É como se tivéssemos uma caixa d'água cheia de água. Para saciar a nossa sede, não queremos dar um cálice de água para o nosso semelhante. E aí está incluído o perdão pessoal. Pessoas que se culpam o tempo todo, que não se perdoam, que se acusam o tempo todo, não tomam posse dessa graça. A graça que lhes é concedida não é recebida, porque se recebida fosse, seria purificado, ficaria limpo como a alva lã, branco como a neve. Não teria mais do que se autoacusar. A culpa é o não recebimento do perdão. A culpa é um autojulgamento duro, um autojulgamento sem a graça que Deus está concedendo. E quando não perdoamos os semelhantes, não perdoamos a nós também. Nós estamos simplesmente desvalorizando a graça de Deus. Nós estamos fazendo algo que fere o coração de Deus. Porque se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, inclusive a nós mesmos, nosso Pai que está no céu não nos perdoará, e Ele quer nos perdoar. Ele fez um sacrifício para nos perdoar. O perdão é de graça para mim, mas não foi de graça para o Pai. Aquele grito de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele grito é um grito de dor de quem ficou separado do Pai para morrer no meu lugar. Porque naquela cruz Ele levava sobre si o meu pecado. E porque o meu pecado estava sobre Ele, Ele ficou separado do Pai. A dor dele não é a coroa de espinhos, não é resultante da lança, não é resultante da chibata. A dor dele é resultante da separação do Pai. Por isso o grito, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele precisou ficar separado do Pai para que eu e você nos aproximássemos do Pai. Ele precisou ir ao inferno para que nós fôssemos para o céu. Ele precisou ser humilhado para que nós fôssemos honrados, exaltados. Enfim, o sacrifício foi feito. E se esse sacrifício não valeu o suficiente para que eu me perdoe, para que eu perdoe meu semelhante, eu estou banalizando a cruz. Eu estou achando que a cruz não teve a significância que na verdade teve. Então, todo tempo eu tenho que me lembrar daquilo que Ele fez por mim, porque o mínimo que eu posso fazer pelo meu semelhante é algo parecido. Ele me amou quando eu ainda era pecadora. Ele não levou em conta as minhas transgressões, mas Ele entregou o Filho dele numa cruz. Ele me estendeu a mão quando eu estava longe, separada da presença dele. E com laços de amor Ele me enlaçou. E Jesus diz, quando Ele ressuscita dentre os mortos, para os seus discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos,
E o amor de Deus foi expresso, manifesto, por uma graça que Ele concedeu, por um perdão que Ele ofereceu, por um sacrifício que Ele fez naquela cruz. Então é assim que Ele quer que seja a nossa medida de amor. Não é uma medida de amor insignificante, mas é uma medida de amor como? Perdoar como? Amar como? Essa é a medida. E essa medida não pode ser negligenciada pelo homem. Porque o amor é que vai transformar o mundo. O amor é a única ação que o diabo não consegue imitar. O diabo imita tudo. O diabo imita magia, imita vidência, imita profecia, mas amor ele não imita. Ele não consegue. Porque é só uma fonte que pode produzir amor. Aquele que é amor é o único que pode produzir amor. E se nós estamos ligados ao trono da graça, nós vamos saber produzir amor também. Amar ao próximo, amar a família, amar até o inimigo, por que não? É assim que somos ensinados pela palavra. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.